Olá, seja bem-vindo ao Cultura Entrevista. O tema do programa de hoje é uma série de direitos assegurados por leis aos pacientes com diagnóstico de câncer. Para falar sobre o assunto, recebemos a advogada e diretora jurídica do Projeto Viva, Associação de Assistência aos Pacientes Oncológicos e Familiares, a Fernanda Cristina Souza Letro. Fernanda, obrigado por ter vindo à TV Cultura. Eu que agradeço pelo convite. Legal. Há quanto tempo atuando já com o direito e com a associação, Fernanda? Com o direito há 5 anos e com a associação vamos completar 1 ano. Conta pra gente, como é que surgiu essa ideia de criar essa assistência à pessoa com câncer ou os familiares? A ideia surgiu através de um grupo de amigos, né? Que interessados em ajudar, contribuir com os familiares de pacientes com câncer e o paciente, porque a família toda, né, fica envolvida quando tem um parente diagnosticado com essa doença. E a gente percebeu que muitas famílias não têm orientações, né, com psicólogos, com assistente social necessárias e que é de fundamental importância, né? Tem uma sede física já, a entidade? Temos a sede física, sim. Ela funciona lá em Timóteo, né, no bairro Funcionários, e a gente atualmente não estamos atendendo na sede, estamos fazendo visitas domiciliares, porque a sede está precisando passar por algumas adequações. Quantos casos você acompanha atualmente de pessoas com câncer que precisam dessa assistência jurídica? Com assistência jurídica, a gente não tem uma quantidade certa, porque é de acordo, né, que vai surgindo casos novos, as pessoas me procuram para tirar algumas questões, dúvidas que estão surgindo. A lei é clara, Fernanda, no sentido de assegurar determinados direitos aos pacientes? Não, infelizmente não é clara, porque a Constituição, ela é muito abrangente, né? Então, assim, até nós, advogados, a gente tem dúvidas a respeito, porque não tem uma lei específica para o paciente com câncer. A gente usa a lei específica para pacientes e a Constituição. Então, e aí vai lá procurar uma jurisprudência, né? Isso. E já tem várias jurisprudências formadas? Tem nos algumas. Tribunais? Algumas. Ok. O que falta, então? É conhecimento? As pessoas têm que conhecer mais sobre os seus direitos? Falta conhecimento, com certeza. Como é que você entende que os planos de saúde têm tratado esse assunto? Os pacientes que chegam até você, eles foram bem atendidos pelo plano de saúde? O plano assegurou o direito que os pacientes tinham? Como é que está a situação? Infelizmente, não. É. O plano de saúde, existe um rol, né, de limitações, de remédios que eles têm que passar para os pacientes. Mas, em quase 100% dos casos, os remédios que eles dão para o paciente, que eles cobrem, são aqueles remédios que os médicos dão dentro do hospital. Só que, na verdade, o paciente tem direito de ter esses remédios em casa. Entendeu? Mas os planos de saúde não aceitam isso pacificamente. Normalmente, a gente tem que entrar como liminar para que o paciente tenha direito de ser tratado em casa, com esses remédios. Tem um exemplo, assim, claro, de situação que não foi... Você citou exatamente o caso do remédio, né? Mas tem mais alguma outra situação que não é atendida pelos planos? Não, normalmente... Questão de direito? Normalmente é isto e também a reconstituição da mama, né? Que nem sempre o plano de saúde aceita, sim. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto aqui também. No próximo bloco, nós vamos tratar desse assunto aí, de pontualmente, cada caso em que a lei assegura direito a um paciente que aparece com câncer. Você recomenda que, diante das mudanças pelas quais as pessoas passam depois de um diagnóstico de câncer, a família ou a pessoa mesmo deve criar uma pasta e guardar sempre os documentos pessoais, as cópias dos exames, os relatórios médicos, os resultados clínicos, entre outros. Por que tem essa recomendação, Fernanda? Isso é necessário porque quando o paciente é diagnosticado com câncer, normalmente a família fica muito preocupada, muito desestruturada, né? Porque é um choque para todo mundo, tanto para o paciente quanto para os familiares, os amigos. E todos os documentos, todos os laudos médicos, receitas médicas, resultados de exames, é muito importante na hora de requerer um direito. Então, se você perder algum documento, né, vai te prejudicar na hora de recorrer. Então, eu recomendo que faça uma pasta e guarde todos os documentos, tanto documentos pessoais, quanto os exames, os resultados de exame, os prontuários médicos e as receitas médicas. Quer dizer, o documento
vai ser determinante na agilidade depois de um requerimento qualquer que for feito à Justiça. Perder qualquer um documento desse vai ser prejudicial. Os hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios são obrigados a fornecer cópias dos documentos relacionados ao prontuário? São. E o prazo é de 30 dias. E quando o paciente não pode requerer pessoalmente, pode mandar um procurador. Uhum. Essa procuração, como é que ela pode ser de próprio punho ou precisa de uma formalidade maior? Pode ser de próprio punho, mas ela tem que ser registrada em cartório e autenticada. Tá. Fernanda, nós falávamos aqui antes de entrarmos para o estúdio, começarmos a apresentar aqui o Cultura Entrevista, a transformação, né, que passa a família depois que diagnostica, aparece um caso de câncer na família. Transformação, ela praticamente em todos os campos, psicológico principalmente, não é isso? É. Há um motivo, assim, real para que as pessoas fiquem tão desesperadas, as famílias fiquem tão desesperadas? É porque o diagnóstico de câncer, eu acho que já é cultural isso já. Ah, tô com câncer, vou morrer, né? O que falta é informação. Porque hoje câncer não é sinônimo de morte, é sinônimo de tratamento. Já foi, mas hoje não. Já foi sinônimo de morte, mas hoje é sinônimo de tratamento, tem muito tratamento, né? Então as pessoas não precisam ficar com tanto medo, tanto preocupado. Mas a família assusta mesmo com o diagnóstico. Ainda é uma doença assustadora, né? É. E tem pessoas que têm até medo de falar da doença, né? Falar aquela doença. Não tem coragem de falar que é o câncer. E você me contava que sabe do que está falando, porque já enfrentou um caso desse muito de perto com familiares, não é isso? Isso, já enfrentei e estou enfrentando. Ainda, né? Estou enfrentando. Mas com tranquilidade agora? Agora com mais tranquilidade, mais bem informada, né? Tanto que o meu interesse de estudar sobre o assunto, sobre direitos de pacientes oncológicos, foi quando eu tive esse primeiro caso na família e a gente estava no escuro. E eu, como advogada, era muito questionada e pouco sabia. Olha só que situação. Bom, o Cultura Entrevista tem trazido aqui ao longo dos últimos anos muitos entrevistados que vieram falar de um aspecto um pouco diferente dentro do tema câncer, que é a prevenção. Vários médicos, vários especialistas já passaram aqui por essa mesa, Fernanda. Você veio aqui tratar de um problema que está lá na ponta final, mas tem o meio, tem o começo, que é a prevenção desde quando a pessoa é nova, com alimentação, com hábitos saudáveis, tem a prevenção que é lá no meio, os exames que as pessoas precisam fazer. E se nada disso for resolvido, não for pensado ao longo da vida, depois tem o problema, tem a situação dos direitos que são assegurados. É isso? É lógico que tem alguns casos que não tem como evitar, são casos congênitos, né? Que vêm dos genes da família, não tem como evitar. Os que são evitáveis, vamos aí fazer os exames no tempo certo e evitar o problema depois. A prevenção é fundamental. Olha, vamos a um rápido intervalo. Depois, no próximo bloco, nós vamos falar pontualmente sobre o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, saque do FGTS, a isenção do imposto de renda, compra de veículos, medicamentos, uma série de coisas, série de direitos que são assegurados. No próximo bloco, é um minuto só. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Art Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Art Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Art Publish, mais que impressão, impressiona. Art Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artpublish, @artpublish.com.br. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista, que hoje trata do tema os direitos da pessoa que tem câncer. E recebe aqui para falar sobre o assunto a Fernanda Cristina Souza Letro. Quero lembrar, o programa tem o contato, a entrevista, @tvculturavaledoaço.com.br, para você deixar lá o seu recado, a sua mensagem sobre o programa, que também pode ser acompanhado ao vivo lá pela página do diariodoaço.com.br e também no canal da TV Cultura no YouTube. Fernanda, os pacientes oncológicos são assegurados em vários direitos e gostaria de tratar aqui de cada um deles. Nós vamos lá? Vamos começar aqui com o auxílio-doença, que é aquele benefício pago lá pela Previdência Social, né? Quando que o paciente pode requerer o auxílio-doença? O paciente pode requerer o auxílio-doença assim que ele fique temporariamente incapacitado de exercer suas funções.
É o que acontece com o acidente de trabalho, não é específico para o paciente com câncer, entendeu? Ele está incluído nesse direito, porque é o que acontece também com outros pacientes de doenças graves também. Mas se ele for diagnosticado com câncer, mas não tiver problema para executar a função dele, ele não vai requerer o seguro. Não. A aposentadoria por invalidez, em que situação que ela pode ser requerida? A aposentadoria por invalidez, ela acontece quando essa incapacidade, ela se torna permanente, né? Aí ele vai ter o direito é sem carência, não existe carência, né? Porque na lei fala 12 meses, mas para os pacientes oncológicos não tem essa carência. Saque do FGTS é um direito assegurado? É também. O saque do FGTS é muito assim, é curioso, porque as pessoas me procuram para me perguntar se elas têm direito de sacar todo o saldo, né, do FGTS. Tem sim. E o prazo de receber é de 5 dias, de até 5 dias. E o que acontece? Por exemplo, a esposa foi diagnosticada com o câncer. O marido tem direito de pedir também o saque do seu FGTS para ajudar a custear o tratamento, porque é caro. Né? Ela não precisa necessariamente ser contribuinte, não. Ele é o contribuinte da Previdência. Ele é o contribuinte, ele pode sacar. O FGTS dele para ajudar no tratamento. E se os dois forem contribuintes, os dois podem sacar. É o que acontece também no caso do filho, né? O filho está doente, o pai e a mãe, contribuintes, podem sacar o seu FGTS. Ok. A mesma coisa ocorre também com os abonos lá do PIS, do PASEP, né? Isto, a mesma coisa acontece, o prazo também é de 5 dias e é a mesma situação, marido, esposa e os pais também. Os filhos, se forem diagnosticados. Isso. E esse saque aqui, independentemente da situação em que estiver o paciente? Independentemente. Foi diagnosticado com câncer, pode fazer o saque, porque é para custear, né? Ok. E fazer frente aos gastos financeiros que passa a pesar no orçamento da família. Isenção do imposto de renda? Tem direito à isenção do imposto de renda também. Todos os pacientes com câncer. Tem formulário próprio? Tem prazo de antecedência para avisar a Receita? Tem o formulário próprio. Existe o formulário próprio que a gente pega no site, né, da Receita. Ok. Compra de veículo, como é que é isso? A compra de veículo acontece na mesma situação de um deficiente físico, que é o desconto, né, do IPI, do IOF, do ISMS, porque o paciente com câncer que for incapacitado, que tiver alguma lesão, né, permanente, uma deficiência permanente, ele terá direito à isenção. Agora, não são todos os pacientes com câncer. Tem que ser avaliado caso a caso. Caso a caso. Ele tem que ficar deficiente devido à doença. Se não ficar deficiente, se não tiver sequela, o paciente com câncer não tem direito a esses descontos. Inclusive ao IPVA. O IPVA também é isento do IPVA aqueles pacientes com câncer que tiveram sequelas devido à doença. Se não ocorrerem, não tem. Não tem o direito. Medicamentos gratuitos. Os medicamentos, a Constituição garante uma série de medicamentos. A Constituição garante o direito à saúde, né? Isso. É dever do Estado, mas nem sempre é cumprido, infelizmente. O SUS tem uma lista de medicamentos que são autorizados aos pacientes com câncer. Câncer e a questão dos estudos, como é que fica? O paciente com câncer que estiver estudando, ele tem direito de receber o material em casa, fazer as avaliações em casa, acompanhado de algum funcionário da escola. Ele tem esse direito. Ok. Acesso à justiça? Tem prioridade. O paciente com câncer tem prioridade, mas não tem que ter uma petição, né, formalizado, a gente tem que pedir o juiz, mas a prioridade nas questões jurídicas, sim. Reconstrução da mama? Tem sim. A paciente com câncer de mama, no momento da cirurgia, ela tem o direito de fazer a reconstituição da mama. Ela tem direito dessa cirurgia plástica. Tanto o SUS quanto o plano de saúde são obrigados a custear. Em qualquer circunstância, a mulher tem esse direito? Tem esse direito. Também direito à mamografia, não é isso? A mulher, na sua vida saudável, ela tem direito ao exame da mamografia? Tem. O SUS também é direito de todos
que o SUS cobre esse exame. Só que, como qualquer outro exame pago pelo Estado, pela União, ele tem que ser indicado pelo médico. O médico tem que fazer esse pedido. E não importa a idade. Muitas pessoas também, muitas mulheres me questionam. Ah, eu já tenho 40 anos, eu tenho o direito de fazer a mamografia de graça? Não. Ela é feita de graça a partir do momento que o médico suspeita, né? E o médico que tem que pedir, tem que ter no prontuário médico. Então, se a mulher tiver 15, 17, 18, 20 anos e o médico suspeitar, o médico pode pedir e o SUS vai custear. Olha que bacana. Então, esse é o trabalho da associação, defender as pessoas que têm câncer nesses casos aqui. Nesses casos pontuais, nós citamos um a um aqui, não é isso? Isso. Esses são os casos que têm aparecido para você, ou tem outros casos que aparecem? Os casos que mais me aparecem são os de medicamentos, né, gratuitos, que as pessoas me perguntam. Eu estou pagando muito caro, o remédio é muito caro, a gente tem que entrar como liminar e pedir, porque não é fácil. Ainda mais quando se trata de plano de saúde, eles não aceitam. Então, a gente tem que entrar como liminar, pedindo para a pessoa ser medicada em casa. Outros casos que me aparecem também com frequência é a questão do IPVA. O IPVA, cada estado tem a sua lei. Aqui em Minas Gerais, o IPVA é isento do IPVA o paciente com sequela. Não é qualquer paciente com câncer. O mesmo direito que tem um deficiente físico, que tem o paciente com câncer. Vamos citar um exemplo de sequela deixada pelo câncer aqui? Pode ficar à vontade de citar. Um câncer no fêmur, por exemplo, né? Que a pessoa precisa amputar a perna. Neste caso, ela vai precisar de um carro adaptado. Ela vai ter direito à redução do IPI e também da isenção do IPVA. Redução do IPI para comprar o carro novo? Para comprar o carro novo, né, adaptado, e a isenção do IPVA. Olha que situação. Fernanda, essa assistência que a associação presta é só para pacientes, só para as pessoas lá de Timóteo ou dos outros municípios que nos acompanham também vão poder procurar a associação? Podem procurar a associação, sim. Podem sim. Ok. Nós vamos agora a um rápido intervalo e nós voltamos no próximo bloco com a sequência dessa conversa aqui com a Fernanda Cristina Souza Letro. É um minuto só. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Muito bem, nós estamos de volta com o Cultura Entrevista para o último bloco. Hoje, com uma entrevista como convidada a Fernanda Cristina Souza Letro, que veio nos falar sobre o trabalho do Projeto Viva, a Associação de Assistência aos Pacientes Oncológicos e Familiares. Fernanda, vamos retomar aqui um assunto que nós tratamos já nos blocos anteriores, que é a aposentadoria por invalidez. É verdade que esse benefício somente é concedido após 2 anos de afastamento por auxílio-doença? Não é verdade. Muitas pessoas também acreditam que tem que ter o auxílio-doença, depois de 2 anos, entrar com um pedido de invalidez. Não, de aposentadoria por invalidez. Não é verdade. A aposentadoria por invalidez, ela pode ser de imediato, dependendo de como que vai estar no prontuário médico, né? Se a pessoa se for constatado que ela vai ficar, que ela não é capaz mais de voltar às suas atividades, ela pode já ser direto encaminhada para a aposentadoria de invalidez. Olha só, é mais uma informação equivocada, então, dizer que tem 2 anos primeiro de afastamento por auxílio-doença. Bom, eu queria que você voltasse só lá na questão do FGTS, no saque do FGTS, você citou um prazo aí de 5 dias. Esse prazo de 5 dias é contado a partir de quando? A partir do momento que entra com o pedido. E para entrar com o pedido? Para entrar com o pedido, a pessoa pode ser diagnosticada hoje, entrar hoje, pode entrar daqui a 1 mês, depende. Os 5 dias é para que a Caixa pague a partir do momento que chega com a documentação lá no atendimento. É isso? E essa documentação são todos os prontuários médicos, documentos pessoais,
Então, por isso que tem que ficar tudo bem guardadinho. Por isso a importância da orientação lá da pastinha que Da foi criada, pastinha, né? é fundamental. Você criou uma conta lá, uma página lá no Facebook para tratar justamente desses assuntos e as orientações, né? Isso, como é que é o nome da página? É Oncojus. Oncojus. Oncojus, no Facebook. Você então que acessa aí a Rede Mundial de Computadores, acessa a rede social Facebook, tem lá a página Oncojus com várias orientações sobre esse tema que nós tratamos aqui hoje no Cultura Entrevista. E eu também gostaria de deixar bem claro que as pessoas podem me enviar perguntas também através do Oncojus, para que eu passe mais informações, né? Ok. É possível supor que uma pessoa que for reivindicar aí todos os direitos, ele não deve ficar livre de idas e vindas diárias, né? Nos tribunais, na Previdência Social, nos órgãos públicos. E se a pessoa não tiver condição de mobilidade de ir lá resolver o seu problema, como é que ele faz? Através de um procurador, né? Uma procuração autenticada, direitinho, pode ser. Ok. Falar um pouco mais aí da associação, Fernanda, você disse que ela tem um ano de existência, na verdade está numa fase agora de estruturação, não é isso? Isso. É porque nós já temos a nossa sede, né, que funciona lá em Timóteo, porém ela precisa passar por algumas adequações na sua estrutura, né, modificações, igual a gente tem médicos, mas a gente não pode fazer as consultas dentro da nossa sede por causa das adequações exigidas pela vigilância sanitária, né? E para isso a gente conta, né, com contribuição, né, das pessoas que possam doar, fazer doações mesmo. Bom, você que quer ajudar a entidade, a associação, tem uma conta já que já foi criada, qual que é o número da conta? Fique à vontade para passar, Fernando. A conta é no Banco Bradesco, agência 291, conta 852, dígito 4. É pequeno assim mesmo, né? 852, dígito 4. Vamos deixar aqui no vídeo o número da conta para que quem quiser contribuir esteja à vontade aí para fazer a sua doação. Contato com o projeto Viva em Timóteo, quais são os contatos criados, Fernanda? Através do e-mail, né, projetovivatimóteo@gmail.com e do nosso telefone 031 8851 0786. Tem quantas pessoas que atendem lá na associação? Nós temos psicólogos, médico, temos assistente social, né, e eu advogado. Ok. Na sede, a rua José de Alencar? Isso, número 9, bairro Funcionários. Bairro Funcionários, em Timóteo. Essa, portanto, é a sede do Projeto Viva, Associação de Assistência aos Pacientes Oncológicos e Familiares, que atende não só aos moradores de Timóteo, aos pacientes de Timóteo, mas também de todo o Vale do Aço. Fernanda, eu vou deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Eu quero deixar, assim, bem claro para as pessoas, né, que estão passando por esse momento de serem diagnosticados com câncer ou que têm familiares, né, nessa situação, que a informação é muito importante para o tratamento, sabe, para a cura, para melhoria, assim, no ambiente familiar mesmo, porque a gente precisa de muita força neste momento, né, tanto os familiares quanto o paciente. E quanto mais informado a gente tiver, vai ser melhor para o tratamento. Então, que busque mesmo, que vai atrás dos seus direitos e muita paz, né? Muita saúde para todo mundo. Legal. Muito obrigado. Nós recebemos aqui a advogada Fernanda Cristina Souza Letro, que é assessora jurídica, ou diretora jurídica do Projeto Viva, Associação de Assistência aos Pacientes Oncológicos e Familiares. Quero agradecer a você que nos acompanhou em todo o Vale do Aço. Um abraço, tenham todos uma ótima semana.